Fala galera da BJJ Progress, estou hoje na frente de uma celebridade. Ela não é uma mulher comum, até porque não existem mulheres comuns, elas sempre serão extraordinárias. Ela também não é simples, porque de simplicidade ela não tem nada. Ela é Zizi, e isso fala muito. Uma das referências do jiu-jitsu brasileiro, quiçá mundial, no que tange competitividade e também gentileza e simpatia. Estou na frente da grande Zizi. Muito obrigado, Zizi, por estar no nosso podcast. Hoje é muito importante ter você aqui, mas primeiramente um bom dia e muito obrigado por estar com a gente. Obrigada, Max, obrigada pela oportunidade. Bom dia para quem está nos vendo. E ouvindo também, estamos no Spotify. Vendo e ouvindo nesse momento ou futuramente, em qualquer momento que você estiver ouvindo isso, tenha um bom dia. Legal. Zizi, eu vou começar apresentando o teu currículo, mas na verdade isso é uma carteirada. E eu já falo isso pro Pablo, que está lá do outro lado, agora aqui, nosso chefe de transmissão, porque ele é um faixa branca mais brabo que tem na região de Curitiba. Se ninguém sabe ainda, o menino é diferenciado. E aí, vou te falar, mas mesmo brabo, ele vai ter que comer muito tatame para poder chegar a ter 10, 15, 5, 1% desse currículo. Zizi, ela é a criadora, né, ou founder da Zizi Lock, porém, ela é black belt de jiu-jitsu. Ela é a primeira do ranking no gi e também do gi da IBJJF e da CBJJE 2019-2020. Ela é 9 vezes campeã no gi e gi da CBJJE. Ela é 5 vezes campeã do International Master da IBJJF. Ela é 6 vezes campeã sul-americana gi e no gi também da IBJJF, e ela tem 55 medalhas de Open de ouro. Esse número é meio que até estratosfericamente diferente, extraordinário, surpreendente, e eu diria para você que não tem nem como explicar o tamanho da experiência competitiva e a importância de cada uma dessas medalhas que ressignificou a vida provavelmente sua e de alguém, de alguma outra mulher, menina, jovem, e até você que de repente não acredita que é possível. Zizi está aqui para mostrar, em plena juventude, sendo master, mostrando que ela inclusive se inscreve em campeonatos e não tem nem adversárias, porque as meninas já entenderam que é difícil ali, cair no tatame com a Zizi. Eu tô brincando, mas já metendo uma pimenta, né? Se estão em casa aí no sofá, pensando por que eu não fui, no próximo vai. A Zizi vai estar lá. Zizi, é muita história, Zizi. Muito. Começo por onde? Ai, gente, começa pelo começo, vamos lá. Eu comecei a treinar jiu-jitsu já na Master. Ah, você já era master. Já era master quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Quando você falou do rapaz ali, faixa branca, não pode desanimar de que ele não vai conseguir. De jeito nenhum. Porque ele é o mais brabo, mas você tá na preta. Então ele tem aí pelo menos 10, 12 anos de jiu-jitsu para chegar a conquistar tudo isso aqui ou mais. Deixa aí, mas vai ter que comentar também, é verdade, eu não tô desanimando. É porque como que diz lá? É cabra da peste? Cabra da peste. Cabra da peste. Esse é um cabra da pestinha. Ele é um projeto de Tasmania. Muito bem. Entendeu? Então ele vai se dar bem. A gente, não, deixa ele. A gente que está aqui na faixa preta já chegou mais há um tempo. A gente precisa de pessoas assim, né? Verdade. É uma das minhas missões, que eu assumi como missão, é atrair mais pessoas para o nosso esporte. Muito porque bom. É um esporte, assim, fantástico. Eu vou puxar a sardinha mesmo. É isso Sou mesmo. suspeita para falar, mas enfim, é um esporte fantástico que possibilita uma transformação pessoal.
além de física, e eu acredito que é uma transformação emocional. Sim. Então, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu aos 30 anos, veio muito forte isso em mim. E a transformação que o jiu-jitsu causou em mim é o que eu quero mostrar para o número máximo de pessoas. Legal. Zizi, então agora a gente vai começar o nosso podcast de verdade. Eu queria dizer para você três coisas muito importantes. A primeira delas é o tamanho da minha alegria, satisfação, honra e privilégio de estar na tua frente, conversando com você pessoalmente. Nós nos conhecemos de maneira virtual, digital, e se transformou num encantamento, num respeito gigante que eu tenho por você, pela tua representatividade. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Estou muito orgulhoso e feliz, porque quando a BJJ Progress lá no comecinho veio apresentando as pessoas, veio dando rosto para várias histórias, a tua história eu tenho a alegria de ter contado também dentro dos nossos podcasts. Mas agora é pessoal aqui, né? A gente está aqui, é diferente. Crescemos um pouquinho, melhoramos um pouquinho, estruturamos um pouquinho e hoje temos esse espaço que a gente é múltiplo, tem muitas coisas que acontecem aqui, outros podcasts, mas o nosso está inserido nesse grupo. A segunda coisa que eu quero te falar é muito obrigado, né? Em nome das minhas alunas, em nome das mulheres que eu sou professor no tatame, das meninas, das criancinhas que eu sou professor, desde a menorzinha que eu tenho lá, que é a Sarinha, de 4 aninhos, quase 4, vai fazer 4, e aí até as mães já mulheres formadas que estão no meu tatame. Muito passa pela maneira como eu sempre me relacionei com as mulheres, dei voz, respeitei e conduzi muitas vezes um podcast que elas se identificaram. E você também é uma peça importante disso. Muito obrigado pela representatividade feminina no esporte tão masculino e predominantemente masculino. Ainda é, não que não tem espaço para as mulheres, mas ele ainda é muito masculino, porque a gente percebe isso nas competições, talvez não dentro das academias, que já aumentou muito, mas nas competições, e principalmente entre as graduadas, né, que seriam as mulheres que estão ali da faixa roxa para cima, a gente ainda entende que a diferença de quantidade, não qualidade, que as mulheres que chegam por mérito e tá tudo bem, mas agora a quantidade ainda é uma diferença muito grande. Né? Praticamente 1, 2 mulheres para 10 homens faixas pretas. É a diferença de quantidade, mas estamos melhorando isso. E a terceira coisa que eu quero falar para você, seja sempre muito bem-vindo a Curitiba, porque aqui você tem uma família também que somos nós. Então, muito obrigado mais uma vez. E agora, começando aí dessa tua história, como é que o jiu-jitsu chega na sua vida? Como ele chega? Qual foi a primeira vez? Qual o primeiro contato? Você já tinha ouvido falar em jiu-jitsu? Você tinha um pouquinho de preconceito com o agarramento? Que jiu-jitsu é uma agarração só, é uma vergonha. Entendeu? Vamos falar a verdade aqui. Pode falar. Vamos lá. Então, te agradecer mais uma vez, né? Esse carinho, a BJJ Progress faz parte da minha história e desse momento que a gente está vivendo, né? E estar aqui em Curitiba para mim significa muito, porque é uma cidade que sempre me recebeu muito bem. Já vim aqui em outras vezes, já passei temporadas treinando aqui, competindo, e aqui tendo o retorno dessas competições aqui em Curitiba e em outros lugares, né? Porque ultimamente estava sendo só no Rio de Janeiro. Sim. Então, tendo o retorno dessas competições espalhadas pelo país, eu me sinto mais assim satisfeita, sabe? Porque a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E falando assim um pouco sobre como eu fui apresentada, inserida no jiu-jitsu. Meu filho fazia judô e aí a gente teve que mudar de cidade, aliás, de bairro, e aí ficou inviável levá-lo ao judô onde fazia antes. Então a gente procurou nas proximidades da nossa nova residência. E aí não tinha judô, só tinha jiu-jitsu. Então eu coloquei ele lá porque assim, eu entendo e procuro assim passar isso para as pessoas com quem eu convivo, a necessidade de
todos praticarem alguma Sim. atividade física. Verdade. Seja ela qual for. A que você mais se identificar, te trazer mais prazer na prática, mas tem que haver, a gente não foi feito para ficar parado. E aí, assim, eu coloquei ele nesse sentido, porque não era judô, era jiu-jitsu, eu não conhecia nada de jiu-jitsu, nada. Só tinha o contato do judô mesmo, mas mesmo assim, só de levar ele para o treino e pronto. Nunca nem tinha praticado nada de arte marcial. E aí, quando ele estava lá num treino, eu fui buscá-lo, o treino não tinha terminado ainda. Eu achei interessante, fiquei vendo o treino acontecendo e achei interessante. Cheguei em casa comentando que dava vontade de treinar também. E aí aí meu esposo fez assim, então vai. Aí ele me deu um kimono de presente, treinei o primeiro dia, já me apaixonei pelo esporte. De cara, já foi assim. Tinha mulheres treinando na academia onde eu comecei, né? Não era uma turma exclusivamente feminina. Tinha-se a intenção de ser, mas como eram poucas, então o professor não sentia a segurança de reservar um horário, tipo horário nobre da academia, para uma turma com poucas pessoas. Eu entendo essa questão porque, né, tem que ganhar dinheiro, né? Então, pouco aluno, reservar um horário inteiro para pouco aluno não seria viável. E aí era turma mista. E foi assim que eu entrei no jiu-jitsu. Teve a importância de ter essas mulheres me recebendo lá, mas a escola onde eu fui formada sempre foi muito rigorosa com relação ao respeito com as mulheres. E o respeito com todos que praticam. Lá parecia que não existia essa divisão, não existia essa diferença. A gente era tratado de forma respeitosa, igual. Então, foi assim que eu entrei no jiu-jitsu. No meu terceiro dia de treino, eu tomei uma queda e não sabia cair ainda, né? Quebrei a clavícula. Nossa. Meu professor, na época, comentou, isso eu soube depois, né? Ele comentou que achava que eu não ia voltar nunca mais. Essa daí nunca mais vai fazer jiu-jitsu. Ainda mais depois de tomar uma queda sem conhecer a técnica de queda, sem ter aprendido, e aí, assim, ficar uma lesão na clavícula, provavelmente ela demore muito para você retornar. E mesmo depois que você retorna, já que você também já não era mais uma jovenzinha ali, você acabou, poderia ficar com algum tipo de lesão permanente, alguma coisa que te incomodasse pro resto da vida. Não sei se ficou, mas você vai contar pra gente agora. Então, eu acho assim, eu acredito muito, Max, na energia que a gente põe nas coisas. E eu já estava tão apaixonada pelo esporte que na minha cabeça, eu ia voltar super rápido. E assim foi. O médico, quando aconteceu que ele falou, por pouco não ia precisar de uma cirurgia. Não precisou, graças a Deus. Ele falou que ia ser uns 2 ou 3 meses para eu retornar a fazer atividade física. E aí eu não aceitei essa informação. Eu joguei na minha cabeça de que não ia ser esse tempo todo. E 1 mês e 1 semana eu estava de volta no tatame. Nossa, muito legal. Com medo, com receio de me machucar de novo, com dores ainda. Meu ombro não ficou igual era antes, mas enfim. Voltei 1 mês e meio, 1 mês e 1 semana para o tatame. E aí, nesse momento, meu professor fez essa daí, não deixa nunca mais. Porque uma das características incríveis que o jiu-jitsu traz pra gente, né, Zizi? Que é fundamental, é a resiliência. Sim. Não adianta. A pessoa pode ser esforçado, motivado, ela pode ser uma pessoa que gosta de esporte. O jiu-jitsu, ele tem uma característica muito interessante, que é muito parecida com a vida. Por quê? Por que é muito parecido com a vida? Porque o jiu-jitsu nos dá a oportunidade de recomeçar e ressignificar o nosso aprendizado todo dia. Ele nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos continuamente, sempre partindo de um ponto de início, nunca de fim. Então, a jiu-jitsu, você nunca vai saber tudo e vai acabar. Você está sempre aprendendo algo novo.
utilizando isso no seu dia a dia, tendo a oportunidade de crescer e se desenvolver, sabendo que não terá um fim. Nunca. Nunca. E aí, e lidar com esse não ter fim, porque todo mundo quer que um dia termine. Que você chega, cheguei na faixa preta, agora acabou. Não! Agora eu cheguei na faixa... Não! Eu aprendi todas as técnicas aqui de raspagem. Não! Vai surgir coisas novas, vão acontecer. E isso é uma coisa importante para a nossa vida. Não é só uma questão de esporte. É uma questão de ter a resiliência necessária para falar, eu vou cair todo dia, eu vou ter que levantar todo dia, eu vou ter que começar todo dia, recomeçar todo dia, aprender todo dia, e sempre será uma jornada do novo. O jiu-jitsu tem isso, você não sente isso? Total. Você falou 2 frases aí que é uma coisa que eu carrego para onde eu vou. O jiu-jitsu, ninguém sabe de tudo. Ninguém vai saber, eu não sei de tudo. Você não sabe de tudo. Ninguém que faz jiu-jitsu vai saber de tudo. Nem o faixa coral vai saber de tudo. Nem a professora Ivone, fantástica, maravilhosa. Já está convidadíssima a professora Ivone para estar aqui. Já convidei ela umas 3 vezes. Pois é. Ali é um poço, mas assim, de sabedoria no jiu-jitsu. Mas mesmo ela, com toda essa experiência, mesmo ela não sabe de tudo. E tá tudo bem. E não tá tudo ótimo não saber de tudo. Porque isso nos dá mais essa energia, essa gás, essa vontade de continuar. Isso. Perfeito. De continuar. Perfeito. Então, essas 2 frases que você falou, que ninguém sabe de tudo e que nunca acaba. Então, é isso, ninguém sabe de tudo e é infinito. É infinito. E uma coisa muito legal, galera, que eu quero te perguntar já, Zizi, também, é porque, a gente vai e volta porque aqui não tem ordem nas coisas, é um papo entre amigos. Sim. Durante a nossa aproximação, nós nos aproximamos muito durante a pandemia. Sim. E, inclusive, foi quando nós nos conhecemos virtualmente, né? Onde eu conheci 99,9% das pessoas que eu conheço hoje no jiu-jitsu. Quando eu iniciei o meu trabalho com a BJJ Progress, eu ouvia, você nunca deve ter ouvido isso, até porque você é mulher brasileira num esporte masculino e de lá de cima. Nordestina, entendeu? Então você não deve ter ouvido. Mas eu ouvi muito que não era o meu lugar. Que não estava certo. Você tá brincando, dizendo que eu não ouvi isso, né? Nossa, como eu ouvi? E eu imagino que para você deve ter sido praticamente um mantra durante toda a tua caminhada, não hoje, que você já está consolidada e absolutamente nenhuma opinião importa mais sobre se aquele lugar é teu ou não, porque você já dominou aquele lugar, você transformou ele no quintal da sua casa. Então isso é muito interessante. Mas nós temos muitas pessoas que não têm essa capacidade de absorver o negativo e transformar ele como combustível e fazer com que ele se torne uma forma de impulsionar o seu sonho. Porque a gente muitas vezes não sabe que já está vivendo o sonho. E aí a gente se pega dentro do sonho e fala, rapaz, eu já estou aqui no meio desse negócio envolvido. É aquele negócio, nossa, tá acontecendo. Tô aqui, e agora como é que eu vou? E aí você fez isso. Então, fala um pouquinho sobre como você conseguiu pegar talvez as vozes que vieram, né, que a gente não vai dar aqui para elas ibope, porém, vozes nos cercam todos os dias, não vai conseguir, você não tem nada a ver você tá fazendo isso a essa altura da tua vida, e você tem uma família, esse negócio de ficar em academia, esse negócio de ficar viajando, esse negócio de ficar competindo, não tem nada a ver com uma família, tem um monte de coisa que a gente escuta, mas para você, mulher nordestina, entendeu? E tinhosa, porque daí também tem isso, e aí as pessoas esquecem desse outro lado. E também esposa, mãe, e aí assume professora, então acumula mais uma atividade. Conta um pouco sobre esse momento um pouquinho mais íntimo, que talvez vá te trazer algumas recordações e talvez até em algum momento te emocione, e é bom porque faz com que as pessoas entendam que é de verdade. Como foi para você isso?
Existe um ser humano por trás de todos esses títulos, né? Na verdade, esses títulos, eles são, assim, como você falou, são uma carteirada, mas diz só uma parte da história. Isso, é isso. E de verdade é uma pequena parte, porque o que eles significam é uma representatividade de toda a batalha que a gente tem que enfrentar para conseguir fazer o que gosta, fazer o que acredita, né? E levar isso para mais pessoas, né? Então, assim, eu sim ouvi muitas vezes, e às vezes, e assim, como você falou, que realmente vai emocionar, porque geralmente são de pessoas próximas. Isso. De pessoas próximas da gente, de família mesmo, mas que a gente, como tinhosa que é, Tinhosa! vai lá e prova que é possível e que é viável e alcança outras condições de conseguir demonstrar que aquilo ali também é o espaço que a gente possa conquistar outros sonhos, né? Eu falo assim de pessoas próximas porque, por exemplo, minha mãe, o sonho da minha mãe não era que eu fosse lutadora. Mas aí a acha... gente entra num outro problema, né, pessoal? Que mãe quer que o filho seja lutador? Pois é, só, então. Se você parar Talvez uma mãe que já seja lutadora. Aí tudo bem. Uma mãe que já seja lutadora, aí já é um outro tipo de mãe. Né? Mas agora, eu vejo muito, e você deve ter visto isso muito também, quando a gente está dando aula para as crianças, e a mãe levou lá a criança pela primeira vez. A mãe fica narrando junto, né? Ela quer lutar junto. Porque se ela já faz não, se ela não faz. Tá. Se ela faz, aí tá tudo certo. Agora, se ela não faz, a mãe quer tentar meio que proteger de alguma maneira, e a mãe fica ali, e fulano quer chamar atenção e tal, até muitas vezes atrapalha o professor por ter essa... agora, se a mãe é do jiu-jitsu, ela não vai nem estar olhando o que está acontecendo, ela está deixando o pau torar, a criança cair com a cara no chão e tá tudo certo. Mas essa é uma questão importante. Você não era para ser uma atleta de jiu-jitsu, na opinião das pessoas. Sim. E você lidou como com isso? Além disso aqui, né? De tudo que você já fez. Mas como você lidou pessoalmente? Como isso te feriu? Porque como você falou, e eu falo também, quem é que vai doer? Vai doer o cara que você não conhece falando? Não interessa o cara que luta que você não conhece. Não, a gente se importa com a opinião de quem é próximo. Quem tá perto, é eles que machucam. E é só nessa opinião que a gente tem que se importar mesmo. Que é quem tem alguma coisa de emocional envolvida. Sim. Né? Mas assim, você fala como é que eu lidei com isso. Max, de verdade, eu eu opto por não lidar. Entendi. Não é um problema seu. Não é. É um sentimento da outra pessoa, então ela que lide com isso. Legal. E eu acredito que muito dos títulos que eu já consegui, dos lugares onde eu já cheguei, das pessoas com quem eu já tive a oportunidade de me relacionar, vem muito dessa minha característica de permitir as coisas irem acontecendo e eu ir entendendo ali, vivenciando aquela experiência, sem estar me preocupando muito nessa questão de o que é que vão achar, o que é que vão, né? Eu vou fazendo. Deixa eu... Não agora, lógico, não é deixa a vida me levar. Não é isso. Não é nesse sentido. É no sentido de permitir, né? Eu tenho alguns planos, algumas metas que a gente se coloca como mulher, como profissional, como atleta, competidora, como professora, enfim, a gente faz alguns planos, mas tem que se permitir a ir mudando e ajustando. E as coisas vão acontecendo. E na hora que as coisas vão acontecendo, eu digo, cara, isso aqui tá legal, vamos continuar. E tá tudo bem. Não sei exatamente o que a gente tinha planejado.
às vezes não aconteceu o que a gente imagina, Mas é continua melhor ainda. Isso, exatamente. Então, eu acho que é muito nesse sentido, é de não ficar me preocupando muito com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando que eu deva ser. Nem eu sabia o que era que eu queria ser, cara. E aí, daqui a pouco, até se encontrar no meio do negócio. Até eu me encontrar com jiu-jitsu. Muito legal. Eu sou formada em administração, fiz 3 anos de psicologia, quase terminei também. Trabalhei no setor financeiro, na época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu trabalhava numa distribuidora, era tesoureira de uma distribuidora de produtos químicos e mexia com dinheiro e assim, isso era bem estressante. O jiu-jitsu me salvou nesse sentido, porque me tornou muito mais calma. Te libertou. Me tornou muito mais tranquila, mais paciente com as situações, né, de que vão acontecendo. E aí, por circunstâncias diversas, chegou um momento que eu decidi não mais trabalhar em empresas assim e me dedicar só ao jiu-jitsu. Isso foi em 2015, foi quando eu fui campeã brasileira a primeira vez, na faixa roxa. Eu já dava aulas na academia, mas nada de forma assim sistemática. Tinha uma turma feminina, e dava aula com as crianças também, para as crianças. E quando eu fui campeã, em 2015, campeã brasileira, eu recebi a faixa marrom no pódio. E assim, foi super emocionante, super emocionante. E assim, foi uma emoção que assim, virou uma chave dentro de mim, sabe? Caraca, velho, eu quero isso pro resto da vida. É isso que eu quero ser. Foi ali, naquele momento. Se alguém perguntar, você sabe exatamente quando você resolveu ser o que você é? Foi ali, naquele momento. Eu decidi que eu queria sentir mais aquela emoção e poder passar isso para outras pessoas. Porque me fez muito bem. E sabe assim, aquele coisa, crente recém-convertido? Que a gente quer apresentar. Então, foi bem essa emoção. E aí foi quando eu decidi que a minha dedicação profissional ia ser exclusiva para o jiu-jitsu. Muito legal. E aí, quando você olha para o lado, e é muito legal você falar isso, quando você olha para o lado e se vê dentro do jiu-jitsu, e agora tem uma pergunta que tem a ver com isso também, mas ela já vai ficar aqui do ladinho, na caixinha do ladinho, para você poder responder. Mas quando você se encontra dentro do jiu-jitsu e daí o apoio das pessoas que você ama muda, você percebe também? Que as pessoas começam a entender devagarinho. Sim. Porque ninguém é obrigado a entender. Cada um tem seu tempo para poder entender. Mas você hoje, existiram ou devem existir pessoas que nessa caminhada, elas olharam e falaram, caraca, entendi o que a Zizi estava falando. Agora, eu não apoiava antes, mas agora elas começam a dar sinais de que te apoiam e acreditam e confiam na tua decisão de ser uma atleta. Como você consegue visualizar também isso? Você conseguiu perceber que algumas pessoas que tinham um pouquinho de resistência com relação à tua decisão de viver do esporte começaram a mudar a sua opinião, sua cosmovisão, sua maneira de se relacionar com você, até mesmo para essa aceitação do esporte? Sim, é bem notável, é bem marcante essa mudança. Mas, ao mesmo tempo, a gente que está aqui vivendo do esporte, é compreensível. A gente vive num país que pouco incentiva o esporte. Né? Se você não estiver no futebol e nos grandes times, pouco vai ter tranquilidade. Então, é um perrengue. Ninguém quer que o outro passe por necessidades, né? Exatamente. Que um atleta passa, e isso não mudou. Esse tipo de dificuldades não mudou. É interessante você falar isso, porque você também acaba se tornando, a gente já vai falar um pouquinho dessa questão de como os atletas conseguem grana, como que eles viajam tanto, a gente já vai falar um pouco sobre isso, porque assim como você citou o futebol, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Né? Você parar para pensar, nós temos os grandes times,
os grandes atletas com grandes salários. Mas isso é 1% do total de atletas profissionais que existem no mundo. Pois é. Com relação à questão do jiu-jitsu, é a mesma coisa. Porque o jiu-jitsu, você vai ter um grupo de atletas de elite, que a gente poderia considerar atletas de elite, devido ao jiu-jitsu não ter separação entre profissionais e amadores. Então, a gente já também vai falar um pouco sobre isso, que você caminha pelo mundo inteiro aí dos tatames. Mas tem algumas viradinhas de chave rápidas. Eu tô aqui, ó, com o perfil da Zizi, né? Porque eu sou um stalkeador profissional. Quando eu tô aqui nas lives, eu já fico aberto no perfil. Então segue lá, curte e compartilha. Tá aqui, ó, Denise Macedo, Zizi, atleta black belt de jiu-jitsu. E aí a gente vai fazer uma campanha aqui agora no podcast para ela atingir esses 10 mil seguidores, que ela tá aqui com 9.653. Vamos subir isso, vamos colocar ela para 10 mil, porque aí ela já mete o arrasta para cima e é sucesso. Entendeu? Então vamos fazer isso. E daí a hora que ela botar o arrasta para cima, tem curso da Zizi, palestra da Zizi, seminário da Zizi. A Zizi é diferenciada. Entendeu? E aí, olha só que legal. A Zizi também tem um lifestyle, um estilo de vida que é muito legal. E por que eu estou falando do lifestyle da Zizi? Porque também o perfil tá lindíssimo, parabéns. Obrigada. Super internacional, viajada, poderosa. Mas a Zizi tem um lifestyle que é muito bacana. E durante a pandemia, Zizi, você fez uma coisa muito legal, né? Que não foi só você, mas uma iniciativa do Quarentim. Sim. Que já vamos falar, se você não sabe, não conhece, meninas. Olha, um projeto lindíssimo. Que durante a pandemia, eu vou usar algumas expressões e palavras. Se eu estiver errado, não é meu lugar de fala. Você vai ter a oportunidade de falar aqui pra gente. Mas eu vou falar aquilo que eu senti, porque eu participei do Quarentim, né? Também. Foi uma aula muito bem feita, por sinal. Mas, acho que o grande diferencial do Quarentim e a maneira como você utilizou também a rede social, junto com o Fertoli e as outras meninas, para poder trazer esse acolhimento. A palavra pode não ser essa, talvez o objetivo também não, mas o Quarentim e a rede social da Zizi começou a se transformar num lugar também de acolhimento, para que outras mulheres se sentissem felizes, à vontade, tivessem um espaço de resenha, mesmo virtual, cada um na sua casa, na sua cidade, no seu país ou em qualquer lugar que fosse. Elas poderiam treinar, ter uma orientação de um treinamento físico, se manter ativos, porque nós estávamos quarentenados todos dentro de casa, e essa iniciativa trouxe esse ganho social também, porque nós temos isso. Você hoje se posiciona também como uma pessoa, uma atleta, barra mulher, barra todos os outros títulos que você falou, que contam só um pedaço da história. Isso fez com que muitas pessoas se mantivessem saudáveis emocionalmente também. Sim. Por que você decidiu fazer isso? De acolher as pessoas que você não conhecia, de lugares completamente aleatórios, com propostas diferentes, com anseios, necessidades específicas. Então, esse momento que a gente está passando, um momento histórico, né, que a gente está vivenciando aí, mais na frente vai ser contado por muitas pessoas que contribuíram para que isso pudesse passar de uma forma menos traumática. E eu entendi que o jiu-jitsu vai muito além de técnicas de finalizações, de raspagens, passagens de guarda. Desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu percebi que era muito mais do que um esporte. E quando você fala de estilo de vida, então, eu me pego muito nessa questão. É como eu quero viver. É como se fosse uma luta, onde você tem horas que tá bem, tem horas que você não vai estar tão bem, mas que você tem a possibilidade de se reinventar.
Isso que a gente fez, né, eu e a Fernanda, a gente se reinventou. A gente estava preso dentro de casa, não podia fazer o nosso esporte e eu dava aula de jiu-jitsu e atleta de competição. Então, acabou tudo. Eu não tinha mais campeonatos, não tinha academia para dar aula. Tipo, e agora? Faço o quê? Faz o quê? Eu me recusei a parar. Porque eu não... Se eu ficar parada de atividade física, eu acho que eu não vou estar... Endoidece. Eu vou enlouquecer. Então, eu tenho que estar me mexendo. Então, quando aconteceu o lockdown, que teve que fechar tudo e tal, eu percebi que ia ter essa cena na nossa vida, então eu me antecipei um pouco, né? Já usando o jiu-jitsu, a gente antecipa a movimentação, né? É isso mesmo. Antecipar o problema. Eu busquei anilha, barra, step, tudo com a academia que eu fazia musculação, para que eu fizesse isso em casa, né? Para se manter Pra se ativa manter e a mente ativa também. saudável, porque eu tinha um entendimento de que aquilo ali ia passar. A gente não sabia quanto tempo que ia durar, podia ser que fosse rápido, e como não foi, né? Eu não queria, já que eu tinha perdido o meu trabalho, né? Porque não podia dar aula e não podia competir, perdi meu trabalho. Perdi renda, enfim. Já que eu tinha perdido o meu trabalho e que para eu poder executar o meu trabalho eu preciso do meu corpo, eu não podia perder meu corpo também. E junto com isso, o emocional que é todo envolvido nessa questão. Então, a gente buscou fazer atividade física. E aí a Fê, que é a minha amiga parceira da vida, estava meio que dando uma queda nesse sentido. Ela não se sentia empolgada para treinar em casa. E eu chamava, vamos treinar. Aí tinha um treino online que era como se fosse um seminário. E depois uma aula de mobilidade específica de jiu-jitsu. Só para os atletas da equipe que a gente participa, que é a Checkmate. Isso no momento inicial. Mas aí, aos poucos, foram voltando a possibilidade de ter treino, só que não para todo mundo. Só que isso tinha feito tão bem para a gente que a gente decidiu levar para quem ainda não estava voltando, que não tinha possibilidade de voltar. E aí eu jogava nas redes, filho. Era grupo de WhatsApp, Instagram, eu jogava o link convidando as pessoas para fazer aula, né? E eu tinha 2 placas de tatame entre a minha TV e o meu sofá e dava aula ali mesmo. E assim, a gente conseguiu alcançar muita gente. Esse grupo até hoje está ativo. Fechadão, né, esse grupo. Até hoje está ativo, né? Foi através desse grupo e dessas aulas onde a gente teve a proximidade com a professora Ivone, né, que é a primeira mulher a receber a faixa preta no jiu-jitsu, a primeira mulher a receber a faixa coral. Não, ela é maravilhosa. E assim, possibilitou para a gente um contato com pessoas que também estão nessa vibe de entender que o jiu-jitsu transforma a vida. E é muito mais do que um esporte. O jiu-jitsu tem essa capacidade, mas ele só pode ser usado como uma ferramenta de transformação, Zizi, por quem quer fazer isso. Sim. Porque ele também pode ser uma ferramenta muito perigosa na mão de pessoas que não querem fazer o bem com ele. E a gente tem isso, e eu já vou entrar nesse tema também, que é extremamente delicado, mas ele já fez parte da pauta de muitas pessoas, e é verdade. Até falo isso porque hoje nós temos muitas notícias de mulheres que foram assediadas, que se sentiram desconfortáveis em treinos, ou por professor, ou até mesmo por algum outro aluno que não respeitou e tal. Obviamente o desrespeito acontece em qualquer lugar também. Sim. Não é, a mulher não é só desrespeitada dentro do... Porque às vezes parece que um caso transforma tudo não é assim. Sem generalização, mas com muita prudência e sabedoria,
a ideia as mulheres reclamam de serem assediadas no tatame, tanto quanto num hospital, como enfermeira, como na rua, quando o cara assobia, mexe e desrespeita, quando está no escritório. Então as mulheres, infelizmente, foram, e tomara que isso um dia a gente viva numa sociedade muito mais igualitária, respeitosa, e onde as pessoas tenham a sua individualidade, a sua respeitada, suas decisões respeitadas também, mas acontece e aconteceu e provavelmente acontecerá, né? Infelizmente. Mas você como uma representante feminina muito ativa, porque você não só é uma professora de uma academia lá no Nordeste, não é isso. Você é uma mulher que tem trabalhado de maneira a levar o jiu-jitsu de forma a ser transcultural também na tua vida. Então você está inserido em novas culturas, viajando para outros países, inclusive, quem não viu ainda, lindo o perfil da Zizi, com fotos lindíssimas dela em Paris. Coisa mais linda. Torre Eiffel, né? Então, Zizi, fala um pouquinho sobre como você tem observado também, como ambassador dessa questão do jiu-jitsu feminino no mundo. Fala um pouquinho como você tem sentido os tatames. Eles estão mais acolhedores? Você percebe que as mulheres têm mais espaço, que é um pouco diferente do espaço que você tinha quando você começou jiu-jitsu? Que ele se ampliou um pouco mais. Existem já academias com grupos grandes, né? Inclusive a Checkmate e outras equipes, Aliança, Gracie e tudo mais, que eles acabam fazendo o quê? Eles já têm hoje em dia um grupo de mulheres que treinam. Mas eu quero saber sobre a parte competitiva também. Como que as mulheres estão sendo acolhidas nas competições? Que antigamente era um problema, não tinha bolsa para mulher, não tinha prêmios, para os homens era diferente do que as mulheres, espaço para as mulheres lutarem. Parecia que as mulheres eram tipo série B e os homens série A dentro de uma categoria de esporte que os dois são iguais, competem iguais, treinam iguais, estão trajados com a mesma ornamentação, que é o kimono, estão no mesmo pé de igualdade tecnicamente, estão no mesmo pé de igualdade na categoria de faixas, treinam tanto quanto, merecem e devem e proporcionam-se estar ali. Você tem percebido essa acolhida? Não. Como que tá aí o cenário do jiu-jitsu para a mulherada no geral? Olha, eu fico muito feliz em dizer que eu percebo já muita mudança. Boa. Né? Essa questão que você fala das premiações, que eram diferentes e tal, tem cada vez mais ficado no passado mesmo. Ainda existem algumas federações, eu acho, que valorizam mais o masculino, mas porque, assim, a gente tem que dar a mão à palmatória e ver que tem muita mulher treinando, mas que, por exemplo, eu passo muito por essa situação. Tem poucas mulheres competindo. E a gente não pode negar que esses eventos são negócios. E que negócios precisam de rentabilidade. Verdade. Né? E o que é mais rentável são onde tem mais gente competindo. Não acho que isso seja justificativa. Né? Não acho que isso seja justificativa. Mas é um argumento que a gente possa considerar. Né? É claro também que se eles melhorarem a premiação do feminino, mais mulheres vão se inscrever em busca daquele prêmio, daquela condição, então vai aumentar o número de inscritos. É complexo. É uma conta, você que é da administração, é uma conta complexa, porque tem mais homens, então teoricamente o prêmio dos homens deveria ser maior por quantidade. Eles alcançam esse valor para poder premiar de forma mais rápida. Verdade. E aí, ao mesmo tempo, tem que fazer esse caminho, né? Inverso. Mas, dentre essas estratégias dos eventos, né, de competição, tem que se colocar que a mulher também paga inscrição, a mulher também treina, a mulher também
gasta com o treinamento, com alimentação e tudo, e às vezes até de forma muito mais dedicada e comprometida do que muitos homens, porque a gente sabe que a mulher tem que trabalhar fora também, porque tem que sustentar sua casa junto com o seu parceiro, com o seu companheiro, mas ainda tem várias atribuições que muitas das vezes os homens não têm, só trabalham, treinam e competem. Sim, Ou sim, tem gente sim. que é atleta profissional que só treina e compete, vive para isso, e aí, assim, muitas mulheres não conseguem estar ativas no esporte só com uma atividade, que seria o esporte mesmo, A gente tem que estar, enfim, a gente tem que sobreviver, tem que trabalhar. E aí, de repente, vai ter que fazer outras atividades, E aí, a carga de se dedicar a um esporte assim para a mulher torna-se ainda mais pesado do que para o homem. Com certeza, com certeza. Então, e até valorizar até isso. na parte do apoio, né, Zizi? Vamos falar a verdade. Sim. Patrocinador pro homem é mais fácil ele arrumar do que para a mulher. Sim, haja vista eu posso me usar como exemplo. Eu, em 2019, 2020, fui número 1 do ranking mundial com kimono, sem kimono, da IBJJF. Quantos homens que fizeram isso? Com kimono, sem kimono, no mesmo ano? Eu acredito que nenhuma mulher tenha feito isso e não me lembro de ter tido nenhum homem. E isso não me trouxe nenhum patrocínio. Isso que eu tô falando. Isso não me trouxe nenhum patrocínio. Assim, não chegou ninguém assim, ó, cara, tu é a número 1 do mundo. Eu quero você para representar a minha marca. Os parceiros que eu tenho, e agradeço muito, todos que já estiveram comigo e que estão até hoje, acreditam nesses resultados, mas você percebe claramente que se fosse um homem, qualquer empresa iria querer correr atrás dele para poder, né? Exato. E assim, essa questão, para falar um pouco mais sobre, como você fala, como está a recepção das mulheres, Essa é uma dificuldade muito característica, São os patrocínios e tal, porque ainda se tem um entendimento de que vai vender menos porque são menos mulheres praticando, mas Sim. Um número que tem aumentado absurdo. Muito, né? O número de mulheres praticando jiu-jitsu. E eu sou muito da ideia de conseguir esse aumento sem enfrentamento, sabe? Não quero ficar batendo de frente, de estar levantando bandeira e estar querendo separar. Não, eu gosto de caminhar junto. Eu gosto dessa ideia, sabe? E eu percebo que a gente tem conseguido mais espaço quando há essa parceria. Legal, legal. Eu imagino que é mais consolidada, de forma mais consolidada, se você consegue um espaço sem estar querendo tomar um espaço de um outro Sim, professor que está lá dando aula. Isso mesmo. Sem querer tomar o espaço de um outro atleta que está lá indo competir também. Então, eu acredito que dá para a gente caminhar junto e consegue um resultado até mais bacana. Até porque essa questão mesmo, né? Na verdade, Só, Pablitson, se tiver aquele café aí perdido, aquele 2 dedos, você pode jogar para nós aqui dentro já, não precisa ficar acanhado não. A Zizi falou que tudo bem se ser faixa branca, e ela depois te passa pelo menos umas 1000 posições ali pelo WhatsApp, para você poder melhorar teu jogo, pegar todo mundo na academia, daí postar no Instagram, pesadão treino hoje. A grande questão, não é bullying com os faixa branca não, hein, rapaziada. O Pablitson, ele é bom mesmo, ele é diferente. Foi treinar comigo, já veio querendo passar o carro, mas aí sabe como é que é, aqui é master, né? Aí não é assim tão fácil, não. Ele que vem, né, Zizi, com aquela juventude toda aflorada, que a gente só vai com aquela tranquilidade, com aquela, que né? a gente alcança depois de um certo tempinho. A gente já não soa mais tanto.
Vamos lá. Olha só. Zizi, além disso, agora quero mergulhar um pouquinho nessa questão da competitividade. Eu quero primeiro voltar lá atrás. Aquela menina Zizi era competitiva, não? Aquela menina Zizi que subia no pé de jabuticaba, no pé de pitanga. Aí, super não precisa, vamos no purinho. Aqui ó, Max é sabe, adoçante, puro, o que é? não, Puro, vai no puro, né? Vamos. Nós é forte. Eu não vou querer doce porque eu quero acordar. E aí, sabe como é que é? Brigadão, time. Aí só esse povo são os melhores. Podem dizer que não são, mas são os melhores. E aí, o que acontece, Zizi? Tintim com café também. E cafezinho. O que acontece? Olha como é complexo, né? E ao mesmo tempo é poderoso. A menina Zizi, ela sempre teve aflorada nela a questão da competição. Era mais tranquilinha, dava aquele trabalhinho lá pra mãe, pro pai, né? Como foi essa tua infância? E a influência do esporte, porque você fala assim, levei meu filho, a gente procurou meu filho, colocar ele lá no judô. O que muito pai e mãe, hoje em dia, até hoje, Zizi, tem preconceito sobre a arte marcial. Eles acham que vai deixar o filho violento. Que é o oposto total e completo. Porém, entretanto, todavia, se nos vale lembrar, você raramente terá um incidente com uma criança que treina jiu-jitsu, que treina judô, que conhece suas competências, suas faculdades emocionais, que se reconhece no poder que tem. Você vai ver moleque brigando, às vezes, a criançada brigando na escola, mas provavelmente não será alguém que luta. Serão crianças que, por não estarem inseridos no universo da arte marcial, elas não atingiram, talvez, uma maturidade emocional com relação à sua agressividade. Sim. Então, o controle da agressividade é feito dentro da arte marcial. Sim. Por ser um lugar onde a criança vai extravasar, vai se manifestar, vai aprender hierarquicamente como funciona, o sim, o não, o espere. Então, existem vários elementos ali. A menina Zizi, conta um pouco sobre ela. Ela se enquadrava em qual categoria de criança? Era mais pivetadinha, era mais tranquila. E como isso também torna você essa mulher porreta, competitivamente falando? Então, eu sou nordestina, nasci em Campina Grande, na Paraíba. Mas eu passei infância e adolescência no interior do Ceará. E era assim, bem interior mesmo, cidade pequenininha e tal. E como tal, minha infância foi muito livre. Solta, no meio do mato. É isso aí. Então, assim, eu não tinha muito essa questão de competitividade num esporte onde eu tivesse me dedicado com mais frequência. Eu fazia esportes da escola, na educação física. Aí fazia vôlei, natação, essas coisas que toda criança vai fazendo, mas só na escola. E aí, assim, eu me mantia ativa brincando mesmo, andando de bicicleta, jogando bola na rua, brincando com os meninos na rua, subindo em árvore, curtindo minha infância de interior, que, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter isso. E meu filho também um pouco, né? A gente hoje mora na capital, em João Pessoa, na Paraíba. Um beijo para João Pessoa. Que inclusive é um ponto que a gente tem que conversar também, porque eu estou dizendo que a gente mora, mas eu não estou lá. Eu estou passando por uma mudança bem importante na minha vida. E agora estou no Rio de Janeiro. É tanto isso que está alavancando aí essas minhas viagens e competições. Mas voltando à minha infância no interior do Ceará, era muito isso de vida de interior mesmo, sabe? De tranquilidade.
Ao mesmo tempo que vivia subindo em árvore, tomando tombo e com o joelho tudo ralado. Então, pô, o jiu-jitsu já estava ali, inserido na queda das árvores, já batia ali, agora só tem que cair das árvores com mais técnica. Agora eu dou um rolamento ali mais técnico. Mas isso me possibilitou ter uma infância bem, bem livre, bem feliz. Mas com relação ao esporte, eu não tinha nenhuma dedicação, assim, de competir ou de praticar. Eu já fiz jazz, já fiz basquete, handebol, natação. Nunca tinha encontrado algum esporte onde eu me identificasse, que me levasse à vontade de me dedicar àquilo ali. Uhum. Isso só veio acontecer com o jiu-jitsu mesmo. Até musculação. Mesmo já mais velha, né? Me matriculava na academia de musculação porque eu estava uma gordinha sedentária, mas não conseguia passar de 3 meses. Eu achava chato. Repetitivo, muito, parado. E não encontrava uma atividade física onde eu sentisse vontade de voltar lá e fazer. Aí isso só aconteceu com o jiu-jitsu mesmo. Então, parte de competição, né, veio já no jiu-jitsu. Muito legal. E assim, você teve esses estímulos naturais, né? Infelizmente, hoje em dia, as crianças não podem, assim, ter tanto essa liberdade na rua para lá e para cá, né? E isso é um problema, porque a gente acaba vendo que exatamente esse tipo de maturidade que você atingiu lá na sua infância, caindo de árvore, correndo, jogando bola, andando de bicicleta, essa liberdade, ela te tornou essa pessoa resiliente. O não ter tudo, ou não ser protegida de tudo, te tornou uma mulher casca grossa, competidora de primeira linha, e também te deu até mais do que você talvez ganhou com o jiu-jitsu agora, foi a tua infância que te trouxe até essa vida adulta, porque nós somos aquilo que a vida escreveu em nós, né? Então, traz essa bagagem. Às vezes a gente, a Zizi é campeã de tudo. Não, a Zizi não é campeã de tudo. As conquistas e as medalhas contam uma parte. E essa parte está muito bem contada porque faz parte do que você é agora. Mas o que te tornou ser a mulher que você é agora, competidora, atleta, e tudo que você é mãe, e tudo, isso tudo é um processo da vida, né? Ainda mais que você já chegou uma mulher madura no esporte, o que também é algo muito notável. Por isso teus feitos são tão impressionantes. Porque se você começa quando é criança, desde da cinza e branca e tal, e passa até chegar na faixa preta, faz todo sentido. Você fala, o cara a vida inteira, a pessoa teve ali, a menina teve a vida inteira no tatame. Agora, quando isso é conquistado de um lugar da nossa vida, que a gente já deveria e poderia estar estabilizado e já definido os nossos sonhos, você partiu dali. Como é isso para você? Partir do 0 aos 30. Cara, eu sou uma criança nesse sentido. Olha, é criança ainda. Cara, eu acredito muito que nunca é tarde para você começar algo, sabe? E a gente sempre vai ter alguma coisa a aprender. Sim. Isso para mim ficou muito mais, foi muito mais emocionante me perceber como uma pessoa que começou já depois de um momento que, como você falou, que a gente provavelmente já estaria estabilizado. Isso. Então, é bem característico isso. Eu já estava com minha vida profissional bem encaminhada, minha vida pessoal também, tinha terminado a faculdade, estava fazendo MBA, inclusive abandonei a MBA por causa do jiu-jitsu. Bom, mas aqui ó, vamos lá. Não, abandonei o MBA em administração para fazer um doutorado. Doutorado em jiu-jitsu, é isso que eu ia falar. Você falou assim, esse MBA é pouco para mim. Então. Vou meter um doutorado em jiu-jitsu, que já vão ser 12 anos. 12 anos.
12 anos. Não tem um MBA que demora 12 anos. Não. E também não tem doutorado e mestrado que demora então, 12 anos. É muito mais. Muito mais. Por isso que eu assim, acho incrível quem valoriza, sabe? Claro. Essa jornada que a gente tem até chegar à faixa preta e seguir. Porque não para, né? Como você bem falou no começo. Você sabe que essa questão do que das nossas escolhas, agora, né, compartilhando com você que faz parte da minha vida tanto quanto qualquer outra pessoa que sempre esteve comigo. Ai, que bom. Essa frase é uma frase muito importante. Porque está desde o começo da jornada nossa da BJJ Progress. As pessoas às vezes perguntam, mas o que é a BJJ Progress? Eu não gosto de definir ela. A BJJ Progress, né? A empresa. Porque ela é várias coisas. Tem um escritor que fala que definir é limitar. Limitar aí é ruim demais, porque eu sou uma pessoa sem limite. Isso, a gente Eu transcendi várias vezes na minha vida. Né? Você não pode. Eu ia e fazia. Eu não acredito. Às vezes eu adorava quando dissesse, dúvida. Duvido. Então, pois tá agora que eu quero mesmo. Então, senta aqui e aplaude agora. Porque é isso aí. Eu me sinto exatamente desse jeito. E às vezes a galera fala assim, a BJJ Progress é o podcast. Eu falei, cara, pare. Não fica me perguntando o que é. Porque pode ser, pode não ser, pode estar, mas não ser. Porque eu posso estar fazendo uma coisa hoje, mas aquilo não me define. Então, é o podcast. Mas é o podcast lá, o áudio no Spotify. Porque a nossa conversa vai estar no Spotify, você também vai no Spotify, Google Podcast, Anchor Podcast, Apple Podcast e nas maiores plataformas de podcast você vai ouvir tranquilo no seu carro e em qualquer lugar. Mas olha o que acontece. Esse sotaque nordestino. Esse sotaque nordestino. E aí a galera fala assim, mas é live? É também. É live também, estamos live. Mas é transmissão ao vivo? É também, transmissão ao vivo, é também. E aí alguém fala assim, mas eu vi o nome da BJJ Progress no aplicativo lá da federação. Nós somos também tecnologia, a gente constrói sistemas e tecnologias e aplicativos para atender o jiu-jitsu. Caraca, mas vocês fazem tudo? Não, a gente faz aquilo que nós queremos fazer. Isso que você está falando é bem característico para essa pergunta que você fez. Como é você ter chegado no jiu-jitsu numa época já mais madura? É bem isso. É aquilo. Ninguém tem que dizer o que eu sou e estou pronta, acabada. Verdade, isso aí. Então, como a BJJ Progress, eu posso ser muitas coisas também. Tranquilo. Eu posso fazer muitas coisas também. Então, não é uma idade que vai limitar. Lógico, a gente sabe que uma pessoa de 30, 40, 50 anos vai ser diferente de uma criança que vem dentro do esporte já desde novinho. A gente sabe que tem diferença, tem que ter essa consciência, mas não é inviável, não é impossível, porque você teve 30 anos, 40 anos, 50 anos de fazer jiu-jitsu. E isso para mim ficou claro de forma muito emocionante quando eu estive no Campeonato Mundial em 2019, eu estava trabalhando no campeonato. Então, estava de staff lá e teve um momento assim que foi lindíssimo e muita gente parou para ver, fotografar, filmar, registrar aquilo ali. E eu fui uma dessas pessoas que saquei meu celular com a câmera para filmar 2 jovens senhoras de 70 anos. Caraca, 70 anos. 70 anos lutando, mas tem um detalhe. Elas estavam na faixa azul. Nossa. Para quem não conhece a sequência de faixas do jiu-jitsu, quando você começa a treinar jiu-jitsu, todo mundo é faixa branca. Seja criança, seja adulto. Mas se você é menor de 16 anos, tem uma série de faixas até chegar à faixa azul. Quem começa no jiu-jitsu depois de 16 anos, aliás, depois de 16 ou 18? 16. A primeira faixa depois da branca é azul. Isso. Ou seja, fazia pouco tempo que aquelas senhoras tinham começado a treinar jiu-jitsu. Elas têm 70 anos. Imagina que lindo. Cabecinha branca, coisa mais linda, trocando em pé, viu? Não, mas é isso aí. Porrada. É isso aí. É sensacional. Eu olhei aquilo ali, caramba, velho, olha para aquilo. Eu digo, olha só,
na faixa azul faz pouco tempo, faz o quê? 2, 3 anos que elas... 2, 3 anos, exato. Então, elas começaram a treinar jiu-jitsu depois de 60. Eu tenho uma aluna de 53 anos. Ela está na faixa roxa. E assim, ela começou um pouco mais cedo, tá? Mais jovem, mas por circunstâncias da vida teve um momento que não se dedicou tanto ao esporte, mas agora tá. E assim, para mim, é inspiração. Com certeza. Porque é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço no jiu-jitsu. Eu tenho um aluno de 54 que também... Do nível, Max, de anotar tudo que a gente estuda. Muito legal. É lindo, é lindo. E assim, você vê isso numa pessoa que não tem mais necessidade nenhuma de estar fazendo isso. Ela já está em outro momento da vida, já teria aquela estabilidade que você estava falando ali. Sim. Mas e se apaixona pelo esporte. Então, isso a gente consegue dar um renovo, sabe? Principalmente para quem passa para a parte profissional do jiu-jitsu, de ensinar jiu-jitsu, de transferir o conhecimento para outras pessoas. Então, um professor de jiu-jitsu que tem um aluno como esse, com certeza sai mais feliz de ter escolhido isso para a sua vida como profissional. Com certeza. E já engatando nessa tua experiência, e eu acho assim, meu aluno hoje, o aluno mais velho que eu tenho, com mais experiência, ele tem 54. Ele nunca falta, extremamente dedicado, que você fala, é o olhar, a atenção e tal, né? Muito diferente até de às vezes até a juventude hoje é complexa, então às vezes você tem um aluno lá que ele é mais jovem, muito disperso, a hora que você olha o cara já tá pegando o celular ali para dar uma olhada, porque é complexo, mas eu ainda consigo manter de maneira bastante tranquila essa atenção e cobrar também, né? Com bastante destreza e habilidade, que os meus alunos se dediquem e mantenham o seu foco no objetivo principal, que é crescer, se desenvolver. E aí, mas de qualquer maneira, eu sempre olho e falo assim, as pessoas me perguntam, com quantos anos eu já estou muito velho, né, para começar o jiu-jitsu. Aí eu falo para ele o seguinte, nós só teremos... não teremos mais a possibilidade de aprender jiu-jitsu quando os nossos olhos se fecharem para a eternidade. Só nesse dia. Só. Porque o jiu-jitsu é tão democrático, ele é tão adaptável, ele é tão disruptivo, ele é tão natural, né? Que quando você mergulha nele, você vai perceber que a tua maneira de pensar vai mudar. Porque o jiu-jitsu é um esporte intelectual. Ele não é ele é muito mental. Ele é muito de você reconectar com você mesmo o tempo todo, ter domínio completo do seu corpo, ter domínio completo sobre os movimentos, sobre a maneira de pensar, antecipação, previsibilidade, flexibilidade, alongamento, você saber perceber se o seu corpo naturalmente ele está respondendo aquilo ou não, os estímulos que você tem, o toque, a sensibilidade, né? Você, por exemplo, quando está numa posição que não conhece, 4 apoios, está de joelhinho ali no chão, ali todo encolhidinho, tentando se defender de um ataque pelas costas, eu sempre falo, você nunca vai conseguir olhar para ver o que está acontecendo aqui atrás, mas você sente. Você passa a sentir a pressão no toque, a mão, os apoios do teu adversário. Se o joelho dele está ali posicionado, onde é que está, você consegue perceber tudo o que está acontecendo sem ter que olhar. É uma conexão absurda que você tem com você mesmo. Com você mesmo. Você consegue sentir a distância, a pressão, você consegue perceber esse movimento, mesmo que você não esteja vendo o que está acontecendo. Isso também a gente leva a gente naturaliza isso dentro da nossa vida. Sim. Começa a sentir as pessoas, as energias. Aí mesmo? Eu imagino que o jiu-jitsu, hoje em dia, principalmente com o que a gente vem passando, essa história da pandemia,
ficou muito mais em voga a parte do autoconhecimento. Isso Né? mesmo. Isso foi muito, muito explorado, está sendo muito explorado. E eu acho que isso é mais um ponto favorável, mais um benefício que o jiu-jitsu pode trazer para a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, seja ela mais velha, mais nova, mas qualquer pessoa. A gente tem essa conexão com o seu eu, sabe? Nos possibilita esse autoconhecimento, você entender qual é o limite da minha força, o limite do meu corpo, o limite da minha flexibilidade, o limite da minha mobilidade. Então, eu ter conhecimento sobre mim mesmo. Isso mesmo. Possibilita um autoconhecimento absurdo. E isso eu acho que é um benefício que a gente precisa explorar mais no jiu-jitsu. Né? Porque, assim, e até vender mais, né? Isso. Porque a gente não fala. A gente tem que usar, mais isso. Tem que vender essa ideia, mostrar para as pessoas, olha, eu falo isso para todo mundo, quando alguém fala assim, mas jiu-jitsu, né? Pô, jiu-jitsu é igual ao judô, não sei o que e tal. Fala, o jiu-jitsu só tem uma forma de explicar. Você ir lá e fazer. Não tem. Mas aí a gente, como profissional de jiu-jitsu, a faixa preta já há um tempinho, a gente tem que dar uns alertas. Entendeu? Porque depois que a gente veste um kimono na vida, nunca mais é igual. Só que também nunca mais você vai ver de forma que aquilo ali não vai te trazer uma melhora. Exatamente. Né? Então, esse autoconhecimento que a gente adquire com o jiu-jitsu tem que ser realmente mais explorado. A gente está vivendo um momento onde, principalmente agora, com isso tudo que está acontecendo de pandemia e tal, onde o emocional das pessoas ficou muito abalado, muito prejudicado. As pessoas, muitas delas, né, Zizi, foi o maior, agora eu só vou entrar nesse meio, a gente entra e sai, porque depois eu quero ouvir pouco sobre competição, mas você tocou nesse assunto com muita destreza, com muito carinho e simpatia, mas o que acontece? Durante a pandemia, nós tivemos o maior índice de agressão contra a mulher, de violência doméstica. Tivemos o maior índice de separação e divórcio. Tivemos o maior índice de número de pessoas depressivas ou fazendo uso de medicação para dormir, para viver. Nós tivemos o maior índice de pessoas que não conseguiram suportar a solidão e sucumbiram ao álcool. Não conseguem conviver consigo mesmo. Até porque não se conhecem. Porque não se conhecem. Esse é o ponto. Né? Eu lembro que eu treinei lá com vocês no Quarentinho, mas eu tinha que dar aula todo dia. Eu coloquei todo dia videoaula para os meus alunos, todo dia. E eu tinha quase 85 alunos quando eu entrei na pandemia. E depois de algum tempo da pandemia, eu tinha 5, 6 alunos dentro do Zoom lá, do aplicativo, treinando, porque os outros não conseguiam se conectar. Alguns não conseguiam porque estavam dispersos, outros estavam tristes, outros estavam lutando para manter seus empregos, outros lutando para manter seu casamento, outros lutando... Nossa, é um turbilhão. Eu tive aluno que perdeu tudo. Tudo. Eu tive aluno que quando perdeu tudo foi tentar fazer alguma coisa e dali pegou, infelizmente ficou doente de Covid e aí a coisa virou um bololô, virou um samba do crioulo doido. Então, assim, pessoas que estão voltando agora, depois de 2 anos, vestindo um kimono e entrando num tatame, eu tenho aluno que quando voltou agora se emocionou, que ficou 2 anos. No meio dessa pandemia, o cara perdeu o emprego, arrumou emprego, ele teve filho, o filho nasceu. É tanta coisa. E a pessoa volta, ela pisa, parece que ela volta pro primeiro amor dela, sabe? Ela chega ali e fala, cara, professor, que eu não tenho gás. Esqueça isso. Só venha, entre, sente aqui, vamos fazer o negócio. Então, o jiu-jitsu tem isso e que legal que você tem essa sensibilidade também, porque provavelmente não, com toda certeza, você influencia e sim exemplifica tudo isso, essa persona da conquista através do jiu-jitsu, dessa jornada incrível que é a arte marcial na tua própria vida. Já vamos agora então avançar. Quero saber como é que está essa questão da sua vida competitiva. Conta um pouco dessa experiência, das experiências que você tem no esporte,
com relação à parte competitiva. Que campeonatos já li aqui, né? Brasileiros, internacional e tal. Conta um pouco sobre essa, dá pra gente um geralzão. Campeonatos, viagens e tal, e já vou te dar, deixa também, já entre nessa parte do apoio, da parte financeira. Como é que faz para competir tanto, para lutar tanto, viajar tanto, estar em tantos países, cidades, e como é que é isso tudo? Faz das tripas coração. Como um bom atleta, Da como um noite bom do lutador. dado. Tem vários ditados que a vários gente ditados. pode usar, assim, E nós né? usa todos, né? Então. Aqui no jiu-jitsu se usa todos. Mas a minha experiência em competições foi desde o começo do jiu-jitsu, mas nunca que eu falo antes da faixa preta, tá? De forma muito incisiva, porque já expliquei, né? Eu não me dedicava exclusivamente ao jiu-jitsu. Mas em todas as faixas eu participei de competições. Na faixa branca, um pouquinho mais do que na azul. A azul eu só competi uma vez. Fui para o brasileiro desde a faixa branca. E aí, assim, a forma como a gente fazia é custeando tudo, sabe? Puxa Economizando. daqui, E aí, escolhendo muito os campeonatos que ia participar, porque não dava para participar de todos, pela distância onde eu estava, né? João Pessoa fica distante de onde os principais e maiores eventos acontecem. Então, tinha essa dificuldade a mais. Mas eu participei de competições em todas as faixas. Como já falei aqui, na roxa, fui campeã brasileira, recebi a marrom no pódio. Competi um pouquinho também na marrom, um pouquinho mais do que na roxa. E aí, quando eu cheguei à faixa preta, em 2016, final de 2016, eu cheguei na faixa preta. Eu tinha uma grana reservada que dava para eu ir lutar o campeonato mundial, que sempre foi meu sonho de competidora, e lutar o campeonato mundial de Master. Só que eu entendi o seguinte, cara, para que eu vou gastar uma grana, e aí era tudo sem patrocínio, grana pessoal. Gastar uma grana em um campeonato apenas, numa faixa onde tá todo mundo. Porque na faixa preta todo mundo se encontra, né? Então, assim, as outras faixas tem ali mais ou menos a mesma quantidade de tempo dentro da mesma faixa, né? Por exemplo, uma faixa roxa passa 2, 3, 4 anos No na faixa máximo, roxa, é por aí. É isso aí. Mas na preta, não. Na preta, você pode ter pego a preta agora e lutar com uma pessoa que está na faixa preta há 10, 15, 20 anos. É isso mesmo. Então, a experiência dela é muito mais do que a que você tem agora que acabou de chegar. Isso. Então, pensando nisso, eu tomei a decisão de não investir tudo num campeonato só, porque a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem que pagar visto, passagem aérea cara, hotel, tudo em dólar, e a nossa economia não estava mais lá, então essas coisas... Não estavam por Então, eu decidi... Só falar, um dia esteve 1 por 1. Eu me lembro disso também. Faz um tempinho. Mas, enfim, eu tomei essa decisão de não investir tudo num campeonato só e usar essa grana de reserva para competir tudo que eu podia competir aqui no Brasil. Nossa, e adquirindo essa experiência que eu imaginava que seria mais adequada de eu ter para ir chegar a lutar um campeonato mundial. E aí foi quando eu deslanchei a competir. Foi na faixa preta. Nas outras faixas teve competições, como eu expliquei, mas bem menos. Então, em 2017, que foi o meu primeiro ano de faixa preta, eu lutei 9 campeonatos espalhados pelo Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim. 9 campeonatos, que já era muito mais do que eu tinha feito em toda a minha jornada até chegar à faixa preta. E aí passei a ser vista mais nesses campeonatos, né? Mas tudo com recursos próprios, né? E aí, assim, me empolguei de um jeito, lógico, você não vai ganhar de cara,
né? Meu primeiro brasileiro na faixa preta eu fui vice-campeã. Tomei alguns revés, né, nas lutas, mas e aí você vai, cara, vai chegando. Aí chega um momento que você começa a ganhar campeonato. Aí ganha um, ganha outra, perde um, ganha de novo. Daqui a pouco você está construindo essa história. E aí foi onde começou a me ver em quase todo campeonato que tinha. Eu estava quase um por mês. E Opens, Internacional de Master, brasileiro, e aí assim, o calendário da CBJJ e BJJF, que é a federação onde eu resolvi me dedicar, que é a principal, a gente Sim. tem outras já bem fortes, como a da JP, mas a gente ainda tem como a IBJJF como a principal. Então, eu resolvi me dedicar a ela, porque eu tenho como ideia de carreira, né, construir o meu currículo e mais na frente ter esse currículo como uma base, um alicerce para eu poder passar jiu-jitsu para mais outras pessoas, né? Então, eu considero ter experiência em competição como um ponto importante para a gente que é professor. Né? Não que você vá estar ali formando só competidores, porque não é disso que é feita uma academia, nem desse que se sustenta uma academia. Sim. Né? A gente sabe que a maioria dos praticantes de jiu-jitsu não são competidores. Sim. É o estilo de vida que o jiu-jitsu possibilita. Mas ter essa experiência de competidora para passar para uma pessoa que queira competir é muito fundamental, sabe? Eu acho que mesmo que você não tenha sido o atleta mais top, mas se você é um professor de jiu-jitsu, você vai ser um professor melhor se você tiver tido essa experiência. Como você vai poder dar mais ou menos um sentimento ao aluno do que ele pode encontrar quando ele decidir competir, e de repente se ele gostar, beleza, vamos junto, ou se não, competiu, não viu que não é para você, ok, passou por essa experiência, né? Então, 2017 eu fiz isso, e aí foi, 2018, 2019, eu estou desde 2017 nessa pegada de campeonato. Agora, com relação a recursos, eu tenho alguns parceiros, né, que chegam junto nessa questão, mas eu não sou patrocinada, assim, por exemplo, eu não tenho um salário. Certo. De um patrocinador para eu bancar viagens, hospedagens. E aí a gente tem que fazer o quê? Trabalha, filha. Além do trabalho de dedicação física, de alimentação, de preparação emocional, tudo para as competições, eu também sou professora de jiu-jitsu. E aí é de onde vem minha renda. Eu ainda não me sustento exclusivamente só com isso, mas é de onde vem os recursos para a gente poder seguir nessas competições. E aí chega um momento que a gente vai ter que dar uma reduzida no ritmo, porque tem que dar aula. E também tem acaba se tornando mais seletivo com relação às competições que você vai participar, e aí a prioridade entra dentro do calendário, porque também tem que se sustentar financeiramente, sim, né? Sim. Fora do jiu-jitsu. Exato. É bem nesse sentido que vai entrar essa seleção. É para você se manter instigado para a competição, mas ao mesmo tempo ser uma professora de forma mais dedicada e comprometida com os seus alunos, né? A gente se dividir tanto assim para a nossa carreira não é tão interessante. Mas é muito legal falar a verdade para as pessoas, porque a galera tem uma certa impressão, né? Porque a maioria das pessoas que nos seguem hoje em dia são virtuais e digitais. Elas têm a impressão de que a nossa vida é a coisa mais linda do mundo. Porque é avião, é viagem, é isso. É o que a gente mostra, mostra, né? Que a gente mostra, só que assim,
tem muitas frases que são muito usadas, né, nas redes sociais. Né? Quem vê corre, quem vê pode não vê corre. Eu tenho Então. eu tenho uma que eu gosto muito, que é só vem as pingas que eu bebo, mas não as tombos que eu levo. Tombo que eu levo. Agora, aproveitando isso, nós temos um quadro aqui. Agora é a hora do quadro Perrengue Gil. Não tem aqui, não tem, lógico. Nossa, não já tem. passei por Então, alguns, aí agora que a gente gosta, amigo. né? Porque o que acontece? Nós gostamos é da confusão, entendeu? A gente gosta do barulho de Tem que ter sirene. história pra contar, né? Tem que ter. E o Perrengue Gil é dividido em uma história que é um perrengue que você já viveu e, óbvio, uma história maravilhosa, aquela inesquecível. Você já contou uma que foi de receber a faixa marrom no pódio, mas tem que ter outra, agora para você nos surpreender. Então pode olhar naquela câmera ali, se quiser, ó, nessa daqui e nessa aqui. Tá. E aí, que aqui é muito chique, tem várias, não sei muito bem, mas vai ali, naquela câmera, e conta pra gente assim, uma história de um perrengue que você já passou e depois de uma coisa muito boa. Cara, eu acho que na mesma história tem as duas coisas. Boa, vamos lá. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos lutar o Campeonato Mundial de Master, eu recente tinha trocado de equipe. Eu não sou checkmate desde sempre. Uhum. E aí eu tinha um amigo que estava lá em Las Vegas que me auxiliou, era um amigo da equipe onde eu fui formada. E ele me ajudou a conseguir um lugar para eu ficar hospedada, né? Lá. E aí essa pessoa que me recebeu lá era da equipe antiga. E assim, teve uma dificuldade assim da galera aceitar, entendeu? Mas, enfim, o perrengue. Eu quase ficava sem ter lugar onde ficar. Nossa! Porque eu ganhei uma passagem para ir para lá e arrumei essa hospedagem antes do pessoal da Checkmate chegar. A passagem tinha 5 dias de diferença. Então, onde eu poderia ficar junto com o time... Só seria 5 dias depois. 5 dias depois. Então, quase que eu ficava sem lugar. E aí o perrengue foi esse. E você está num país pela primeira vez, um país diferente do seu, onde fala uma língua diferente da sua. Eu falo inglês, mais ou menos. Eu mais entendo do que falo. Atualmente eu estou praticando mais, porque, enfim, eu quero levar para mais gente, então eu tenho que me expressar mais. E aí o perrengue foi esse, eu quase não tinha onde ficar, porque a passagem tinha essa diferença, esse de gap, tempo. né? Uhum. E aí a coisa boa, os amigos que a gente faz no jiu-jitsu, você tem um kimono, cara, você tem um amigo em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Esse isso. casal me recebeu de uma forma tão acolhedora, eu fui tão bem recebida, mas um luxo só, menino, em Las Vegas, num condomínio, uma jacuzzi só pra mim, sabe? Academia. Mas aí foi a parte boa. Aí, ó. Perrengue Gil tem que ter. Perrengue Gil, eu quase ficava ao relento de uma situação assim, fui para um top. E daí, essa pessoa me levou para treinar na academia. Isso, o Armando e a Julie. Me levaram para treinar, fazer um treino na academia. Então, chegou, me apresentou lá, todo mundo assim, nossa, uma mulher, faixa preta. Caraca, eu tô me sentindo aqui, né? Porque eles sentem muito essa admiração por quem chega, brasileira, mulher, faixa preta. Nossa, eu tava assim, ó. Do lixo ao luxo. Então, cara, foi muito legal, muito legal. E daí, assim, me apresentou a galera lá e me apresentou ao Mike. Esse aqui é o Mike e tal, não sei o quê. Aí eu conversando com essa pessoa, com o Mike, e ele estava aprendendo a falar português, porque ele faz jiu-jitsu e ele queria saber falar português, que era a língua do esporte onde ele pratica desde sempre. E ele começou a conversar comigo e eu fiquei ajudando ele com a língua, falando mais devagar, explicando algumas palavras e tal.
E aí a gente ficou numa relação ali amigável no tatame e que passou para depois me convidou para treinar em outra academia, fazer um treino. Quem era esse Mike? O Mike Musumeci. Caraca, O Mike velho. Musumeci, cara. Que eu já sabia do nome, Mas não dos tinha títulos, mas eu não assimilado, liguei não o ligou as nome duas à pessoas. pessoa. Cara, eu fui Caramba. apresentada ao Mike Musumeci e ele valorizou o meu conhecimento assim de uma forma que nem eu mesma achava que poderia ter esse reconhecimento. Mas a generosidade em você entender que ele tinha uma necessidade. Sim. E você ter essa paciência, generosidade, cara, é isso. Duas coisas que você falou que são fundamentais. A primeira delas é, onde se você tem um kimono, em qualquer lugar do mundo você tem um amigo. Não tem erro. Você pode chegar. E a segunda coisa que você falou é essa questão também dessa coisa de você estar, né, numa equipe, ir para outra equipe e a questão desse essa rivalidade barra ignorância que a gente tem que quebrar e tem sido quebrado ainda bem, graças a Deus, ao redor do mundo. Mas é muito louco ver que o jiu-jitsu ele te dá a oportunidade de viver coisas, o perrengue Gil, mas coisas também muito extraordinárias como você viveu. Numa história só, não Numa disse? história Numa história só disse que tinha perrengue e coisa Tá boa. louco. Mas então, isso que você falou aí da questão das equipes, é uma característica que em mim nunca foi internalizada, sabe? Eu cheguei no jiu-jitsu, comecei a treinar jiu-jitsu em 2009, então já tinha essa questão de creonte e tal, não sei o quê, já era bem mais suave do que acredito que na época que... Nossa, 10 anos atrás, 20 anos das atrás. histórias que a gente escuta. Nossa. Mas isso, eu nunca deixei isso entrar, nunca levei isso pro coração. A gente fala assim, nunca levei isso pro coração. Lógico que a gente estando numa equipe, defende ali a bandeira, porque representa. A gente leva o nome da equipe quando está indo competir, quando está praticando e quando está se comportando em qualquer lugar, não só no tatame, não só na competição. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a nossa conduta vai representar toda uma galera que vem atrás, né? Então, eu tenho que me comportar como faixa preta. Claro. Seja no tatame, numa competição ou na vida. Então, porque assim, eu tô ali, mas não é só a pessoa Zizi. Tem toda uma bagagem minha, das minhas experiências, mas das pessoas a qual eu estou representando também. Então, quando eu falo dessa questão assim das equipes, uma característica que eu tenho, e isso eu posso hoje falar com mais tranquilidade, de que é uma característica que eu acho que outras pessoas deveriam ter também. Lógico, eu não estou aqui querendo dizer, porque eu sou melhor. Não é nesse sentido. É no sentido de ser uma característica que é necessária para que a gente tenha uma boa convivência com todas as pessoas e profissionais que a gente possa se relacionar. E essa questão das equipes, para mim, está muito tranquila. Eu consigo chegar. Eu já dei seminário em Gracie Barra, já dei seminário em GF Team, eu sendo checkmate. E não me impossibilita de alcançar esse público, sabe? Eu sei chegar, sabe? Eu sei conversar e mostrar que o jiu-jitsu é muito mais do que um esporte, é muito mais do que a equipe. Com lógico, certeza. não estou com isso querendo dizer que a pessoa que está ali na GF Team vai ter que, sei lá, mudar de equipe. Não. É só no sentido de mostrar para todas as equipes com quem eu me relaciono de que é possível você aprender coisas boas com pessoas que estejam em outra equipe. Até porque o conhecimento hoje em dia, ele é, transculturalmente falando, ele é globalizado. Sim, tá. Então, assim, As se você não... informações circulam de forma muito mais rápida. Se você não dá acesso
aos seus alunos, por exemplo, e a você mesmo o conhecimento, você vai ficando para trás e vai sendo substituído, até mesmo na questão da busca do conhecimento pela internet e por outras academias que estão proporcionando aos seus alunos conhecimentos maiores e diferenciados. Aproveitando que você está falando, como é que está o teu momento agora? A gente já vai caminhando para o final do nosso podcast, a gente está curioso em saber. Primeiro, lamenta em terminar, mas a questão também é, como é que está teu momento agora? Você falou que saiu de João Pessoa, está fazendo uma transição, está no meio de uma transição e por isso está no Rio, mas também existem outros projetos que está aí tocando. Como que está tudo isso para você? Em que momento e que fase da sua vida está? Então, é uma fase de mudanças, de transição, como você bem falou, onde a gente entendeu que lá em João Pessoa estou muito distante de onde estão acontecendo muitos dos eventos, principalmente nesse retorno de pandemia. Os eventos estavam sendo só no Rio de Janeiro, e foi bem por isso que eu passei vim para o Rio de Janeiro para passar um mês para fazer umas 2 competições, se eu não me engano, 2 ou eram 3. E aí recebi um convite da minha amiga que me recebeu em casa, na casa dela, de passar mais esse tempo e ver se eu conseguia me estabelecer no Rio e dar aula e tal. E aí fui ficando, né? E aí, nesse sentido, eu tô conversando com a família, eu tomei a decisão de investir nisso, em passar essa temporada no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é o berço do jiu-jitsu, e onde recebe visita de pessoas do mundo inteiro buscando jiu-jitsu. Né? A gente tem pessoas lá, eu tive agora treinando um período com o pessoal da Rússia, um grupo de poloneses, dos Estados Unidos, enfim, várias nacionalidades. Que em João Pessoa é mais, não é que não aconteça, mas é mais espaçado, sabe? É mais distante. A gente está numa localização do país onde não tem tantos campeonatos acontecendo. Então, a gente tomou essa decisão de passar esse período para buscar a oportunidade de ir para fora do país, talvez, ou se estabelecer lá no Rio de Janeiro. Sim. E procurar mais essas oportunidades para a gente se sustentar, se estabelecer, se firmar no esporte, onde existem oportunidades, né? Então, a minha fase está aí, né? Eu estou nessa fase de estar lá no Rio de Janeiro, em busca de oportunidades. Foi como surgiu a oportunidade recente de ir a Paris, né? Na verdade, eu não fiquei em Paris. Em Paris eu fui passear. Paris você foi dar um rolê. Né? Mas eu fui dar aula na França e com possibilidade de retorno, enfim. O jiu-jitsu no Rio de Janeiro é como o mestre Ricardinho, né? Que é o cabeça da Checkmate, bem falou quando eu estava conversando com ele para tomar essa minha decisão de passar esse período lá no Rio de Janeiro. É uma vitrine, né? O Rio de Janeiro é uma vitrine para o jiu-jitsu. Então, eu decidi investir nisso, apostar nisso, né? E como a palavra já fala, a gente está investindo. Então, investimento, né? Você tem investimento na minha carreira, né? E lógico, ao mesmo tempo que eu estou investindo na minha área, na minha carreira profissional, eu estou tendo a possibilidade de ter contato com várias pessoas que provavelmente abrirão outras portas para a gente poder mostrar nosso trabalho em outros lugares, como foi o que aconteceu agora na França, né? E aí eu estou nesse momento, né? Nesse momento estou há 6 meses ou 7 meses lá no Rio de Janeiro, distante da minha família, com as dificuldades que existem por isso, né? A gente sente saudade e tal, e respira para poder dar mais uma continuidade aí e buscar nosso objetivo, realizar nossos sonhos, né? Que legal, Zizi. Primeiramente, obrigado, mais uma vez. Eu comecei falando obrigado nesse podcast e estou te agradecendo de novo. Gratidão é uma forma de reconhecimento de que as pessoas têm um valor maior do que apenas o que elas fazem.
Porque às vezes as pessoas, obrigado, Zizi, porque você é uma referência. Mas isso é um fato, porque você se colocou nesse lugar de referência, né? Ganhando tantos títulos, competindo com a quantidade e constância que você vem fazendo, se mantendo forte, resiliente, focada no teu objetivo. Mas a questão também obrigado porque você é a mulher que você é no cenário em que você está. Você foi forte e valente no cenário em questão, no esporte, no jiu-jitsu que a gente ama tanto. Tenho certeza absoluta que todos os teus objetivos com o esporte vão ser alcançados. Você já chegou onde tinha que chegar, já deu o recado para quem tinha que dar. Você hoje tem a satisfação de ter um holofote sobre você, que é o holofote da admiração. As pessoas hoje olham com admiração, com respeito para você, pelo que você conquistou e por tudo que você tem feito, mas principalmente porque nós sabemos que não é fácil chegar. Eu sempre falo para a galera, comemore as pequenas vitórias. Sim. Então, por quê? Por causa que elas vêm com muita dificuldade. Provavelmente você perdeu mais que ganhou na vida, né? Então, a gente geralmente perde mais. Só que o grande segredo eu posso perder, mas não ser um derrotado. Isso. Eu estou, neste momento, eu perdi, mas eu não sou derrotado. Uma derrota não significa um fracasso. Porque e isso é importante. Então, muito obrigado. Mais uma vez, a gente vai encerrando o nosso podcast com muita alegria, mas com tristeza porque está acabando, mas a alegria de ter você aqui. Então, deixa teu @, agradece teus patrocinadores, fala para eles tudo que você quer falar, demonstra tua gratidão para sua família, para os seus alunos que estão lá em João Pessoa com saudade de você, para Quarentim e também para a galera do Rio agora. Fala o que quiser. É o teu momento. Então, a gratidão, assim, é um sentimento que a gente carrega, né, nessa jornada e que fica muito, muito aflorada, porque a gente sabe que não é fácil, como você falou, e a gente sabe que tem, mesmo não sendo fácil, a gente sabe que tem pessoas ao nosso lado. Ninguém nunca chega a lugar nenhum sozinho. Então, eu tenho aí parceiros da vida que estão comigo e que possibilitam que esse fardo se torne um pouco mais leve, né? Então, assim, o sentimento de gratidão permeia todo o coração quando a gente vai falar de uma coisa dessa, né? E assim, eu não gosto nem de falar nomes porque eu tenho medo de esquecer de algum. Mas são muitas pessoas que passam pela nossa vida, né? Que contribuem para a nossa história e que merecem todo o reconhecimento, né? Porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem essa ajuda. E é uma coisa que eu, inclusive, tenho que melhorar em mim, que é de aceitar ser ajudada. Isso é uma coisa que me emociona muito ainda. Desculpa. Fica tranquila, tá em casa. Desculpa. É bem emocionante a gente estar nesse momento assim, de transição, longe da família e receber força de pessoas que acreditam, sabe? E assim, estar aqui com você hoje é uma satisfação absurda para mim, que tanto reconhece, valoriza, né? E demonstra essa admiração pelo meu trabalho, assim, e a gente chegar num momento como esse e ter esse reconhecimento é gostoso, sabe? Porque, assim, a gente trabalha tanto, se dedica tanto, lógico que não é só buscando ser reconhecido, mas quando o reconhecimento vem, é prazeroso, dá uma satisfação. Então, assim, saber que tem esse reconhecimento e ter a possibilidade de esse espaço, a oportunidade nesse espaço aqui, agradecer as pessoas que estiveram comigo, que estão comigo até hoje, que me ajudam, é como se que completasse, sabe?
Então, assim, eu tenho muito a agradecer a você, a BJJ Progress, que sempre, sabe, me elogia, me coloca lá em cima. Eu falo, sai sim, tu faz tudo mesmo. É, claro que é. E é uma coisa assim, que eu também estou trabalhando muito nessa minha questão pessoal, de que, cara, eu sou isso tudo mesmo. Sabe? De eu mesma me reconhecer, que a gente foi educada, eu digo assim, a gente é mulher nordestina e tal, fica meio que naquela, você tem que ser humilde, você tem que, né? Não, cara, o que eu fiz é muito grande. Eu sou mulher nordestina que comecei jiu-jitsu com 30 anos, já hice com 30 anos. Olha só, 300 medalhas você teve. Eu nem sei quantas mais, enfim. E já consegui isso tudo, sabe? E não parei. Não parei. Eu continuo. E continuo porque eu tenho encontrado pessoas e empresas e parceiros como vocês, que estão valorizando o que a gente faz. Né? Então, eu estou aqui me enchendo de novo, né? Com tantos elogios e demonstração de carinho. Então, eu agradeço demais a vocês, a BJJ Progress, a você, Max, a essa valorização do nosso trabalho. Muito obrigada. Imagina, é um privilégio para nós, como eu falei, é uma alegria, uma honra, uma satisfação enorme ter você aqui. E galera, essa aí é um pouquinho, a gente só deu um spoiler de quem é a Zizi. Quem quiser ver mais um pouquinho e conversar um pouquinho mais, é só me seguir lá no Instagram, @Zizi_BJJ. Manda mensagem lá, começa a seguir, a gente pode bater um papo, eu adoro conversar e se for sobre jiu-jitsu eu gosto mais ainda. Eu acho que quando a gente fala do que a gente ama, a gente, né, acende o brilho no olhar. Fala pra galera onde é que é teu tatame lá em João Pessoa e onde é teu tatame agora no Rio. Então, lá em João Pessoa eu sou atleta e professora da Checkmate TM Team, né? Porém, não estou no momento lá. Hoje eu sou aluna e treino na Fight Zone, no Rio de Janeiro, a matriz da Checkmate no Rio de Janeiro. Né? Aproveito aqui para deixar o agradecimento ao mestre Ricardinho, ao professor Antônio Carlos Bodão, que é quem puxa o gás lá e tá passando esse momento comigo, né? Inclusive teve na competição ontem aqui, estava aqui comigo junto, enfim, uma nova casa que me recebe no Rio de Janeiro, né? Na Fight Zone, fica lá em Copacabana. Eu também estou dando aula no Jockey Club no Rio de Janeiro. Agradecer também ao Charlão pela oportunidade de ser professora dentro do espaço dele lá. E dizer que é um prazer, uma satisfação poder levar para mais pessoas o jiu-jitsu, tentar mostrar o poder transformador que o jiu-jitsu tem, né? É uma ferramenta de transformação. Então, eu estar no jiu-jitsu, estar ensinando um pouco o que sei e aprendendo muito com todas essas pessoas com quem eu convivo, é um privilégio que pode ser acessado por mais pessoas. Então, eu gosto muito de convidar. Eu gosto de convidar as pessoas a terem esse momento consigo mesmas e treinar jiu-jitsu para que isso se torne algo palpável, né? Legal, galera. Não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir, se inscrever no canal. Sempre lembrando que nossos podcasts estão também no Spotify. Você pode fazer sua playlist lá, nos segue também e dá essa moral pra gente, compartilha. E deixa tua curtida, teu comentário e seja crítica, a gente também tá aceitando. Eu conversei aqui na BJJ Progress com muita alegria no meu coração com a Black Belt Denise Macedo, a Zizi, que foi primeira do ranking no Gui da IBJJF e da CBJJ em 2019 e 2020.
vai brigar também para 22 agora. 9 vezes campeã brasileira Gui no Gui do CBJJ, da CBJJ, 5 vezes campeã também internacional master da IBJJF, 6 vezes campeã sul-americana Gui no Gui, também pela IBJJF, e também tem detentora de 55 medalhas de ouro do Open. Galera, essa é a grande, maravilhosa, querida, simpática e também muito braba, arretada do jiu-jitsu, Denise Macedo Zizi. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Satisfação gigantesca para mim, uma honra inenarrável ter você aqui com a gente. Obrigada, querido. Força, Zizi! Tamo junto! Tamo junto.